Olá, estamos iniciando mais um Perguntar Não Ofende pela TV Com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. Um público estimado de 500 mil pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o reitor da UNEAL, Jairo Campos. Reitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Reitor, o governo Renan Filho atende às necessidades da UNEAL? A UNEAL acumulou ao longo de sua história déficits muito grandes, né, de estrutura, de material humano, né, de equipamentos, laboratórios, livros. Problema não nos falta, né? Tivemos relações muito conflituosas, né, com governadores pretéritos, e Renan ele tem tido uma sensibilidade relativa, né? Se você pensa a forma como nós fomos tratados por outros governadores, ele tem dado assim sinais importantes de que precisa resolver determinados problemas da instituição para que ela possa continuar fluindo, né? Nesse momento de crise generalizada dos espaços públicos do Brasil, né? Essa crise econômica, política, esses reflexos todos para os espaços públicos. As universidades públicas, elas têm sido as mais atacadas, né? As mais achincalhadas, né? E paradoxalmente, né, ao longo desses últimos anos em que essa crise foi deflagrada, a universidade conseguiu avançar muito, né? Nós conseguimos botar mais de 100 professores efetivos, mestres e doutores para dentro, com concurso público. Nós conseguimos rever problemas históricos do nosso plano de carreira, as progressões de professores e servidores. Nós conseguimos, na forma da lei, né, na relação executivo, a universidade e o legislativo do Estado, e nós conseguimos implantar a dedicação exclusiva, né, que é o que há de mais arrojado, né, nas universidades que já têm uma tradição maior do que a nossa, enquanto que outras universidades estão perdendo ou sendo ameaçadas de perder, nós estamos conquistando isso agora, né? Então, isso do ponto de vista de pessoas. A gente teve aumento de custeio, a gente conseguiu, na relação com o FAPEAL, na relação com o Fundo de Combate à Pobreza, na relação com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, avançar em várias demandas, trazendo recursos do Estado para investir em bolsas de alimentação para os alunos de vulnerabilidade social, várias ações que têm garantido uma relação harmônica da instituição com o governador Renan Filho, que é o nosso mantenedor, né? Eu estou nessa trajetória, estou nessa militância. A UNEAL tem um espírito de luta e de enfrentamento que faz parte da fisionomia institucional da instituição, e a gente tem um poder de fogo muito grande, porque a gente tem 10 mil alunos espalhados em 6 lugares do Estado, em 6 lugares estratégicos do Estado. Então, associada a essa luta que a UNEAL construiu do ponto de vista de sua fisionomia, associando o trabalho técnico que nós conseguimos desenvolver ao longo dos 7 anos, trazendo dinheiro de Brasília, executando projetos, quando tinha, né? Porque agora está essa loucura toda em Brasília. Associado a esse perfil crítico que a universidade tem e que eu me coloco como porta-voz dos anseios dessa comunidade. Associado à elevação dos indicadores sociais da instituição, educacionais, através do Ministério da Educação, né? A gente tinha indicadores ruins, a gente conseguiu avançar, melhorar, né? O que dá à sociedade essa garantia de que os nossos alunos formados, eles estão correspondendo, né, naquilo que a sociedade quer para o mundo do trabalho hoje, com todos os seus desafios. Então, junta tudo isso e permite que nós vivamos. A instituição vive hoje um momento relativamente... Temos um monte de problemas ainda para resolver, mas a gente já conseguiu avançar em muitos. E a universidade já respira, né, já vive esse momento de vivência do espírito acadêmico, né, das relações de ensino, de pesquisa, de extensão. Essa pauta toda com os movimentos sociais que a gente tem associado também tem trazido para nós um capital político interessante, né? E tudo isso ajuda para que o Estado reconheça a nossa instituição como uma instituição importante, que forma quadros, sobretudo no interior, e que ajuda, né, no interior do Estado, que é onde reúne as maiores discrepâncias de acesso ao saber, à cultura, ao conhecimento, né? Então, fomentar essa instituição é fomentar essa cadeia do conhecimento, sobretudo no interior do Estado. A universidade teve alguma perda a partir de Temer à frente da presidência? Olha,
No momento em que o curso de licenciatura para professores indígenas, por exemplo, sofreu descontinuidade, o curso de licenciatura para professores do campo, que sofreu descontinuidade, o programa Ciências Sem Fronteiras, que sofreu descontinuidade, os recursos do PENAEST, que são as universidades que aderiram à forma do ingresso, como o SISU como forma do ingresso, que tinha para cada 1.000 alunos ofertados, né? Para cada 1.000 vagas ofertadas no SISU, você tinha até 1,5 milhão do governo federal para investir em programas de assistência aos estudantes em vulnerabilidade social. Então, todas essas políticas que dependíamos da relação das universidades estaduais na relação com o governo federal, a gente não tem nada, né? Acabou tudo. Então, a gente está sobrevivendo mesmo com o erário do Estado, né, e com as políticas públicas do Estado de Alagoas. Porque de Brasília tem quase nada, apenas terminou o que se tinha, né, o que se vinha mantendo, né, e todos esses programas, em função, sobretudo, desse contingenciamento dos 10 anos, que fechou todas as torneiras, né. Então, por exemplo, agora mesmo a gente está retomando o programa de licenciatura para professores indígenas. Era uma política pública Dilma e Lula. Então, por que a gente está retomando agora? Porque eu consegui 2.240.000 com Fundo de Combate à Pobreza para formar mais de 280 índios nos próximos 4 anos. O mesmo programa é revisitado, não mais oferecido com recurso do governo federal, que era quem bancava para todo o Brasil, né? A gente apenas respondeu ao edital, captou o recurso. A gente vai continuar, estou visitando as 3 etnias de índio do Estado, pretendo até o final do ano fechar todo o circuito, criando essa expectativa, né, apresentando os novos cursos que serão ofertados, e a gente está com esse recurso aí garantido para que a gente possa. Então, de Brasília, praticamente, a gente... Podemos concluir que foi uma perda considerável, né? Sim, ao poder. Porque a universidade estadual, embora não esteja vinculada ao sistema federal, né, às universidades federais, mas as universidades estaduais, elas são responsáveis pelo número que se tem hoje do acesso ao ensino superior público do país, né? Hoje nós temos 8 milhões de estudantes universitários em todo o Brasil, 6 milhões estão matriculados na iniciativa privada, nas faculdades, nos institutos privados, nas universidades privadas, e 2 milhões estão nas universidades públicas. Então, desses 2 milhões, 1.200.000 estão matriculados nas universidades federais e 800.000 estão matriculados no sistema estadual de ensino. Então, esse número é um número que já foi maior antes do governo federal interiorizar as universidades federais, né? Hoje eles passaram um pouquinho, o sistema federal passou um pouquinho da gente, mas a gente ainda tem 800.000 alunos em todo o país em nossas mãos, né? Somos 45 universidades estaduais e municipais no Brasil. Alguns estados possuem 3 universidades, 2, 5, 1, e tem estado que não possui nenhuma, né? Porque Sergipe, por exemplo, não possui nenhuma, né? Universidade estadual, é só a federal e as privadas. Então, a gente tem um impacto muito importante, né, do ponto de vista do acesso, da democratização do acesso enquanto universidade pública que somos, né? Então, a gente tem uma participação importante nesse número, o que justifica esse reconhecimento por parte do governo federal do nosso sistema enquanto política pública de ensino, a garantia de tantos brasileiros que precisam, que estudam no nosso sistema, né, e que precisa, portanto, de apoio, né, porque nós temos uma política pública de Estado, nós somos uma política pública dos estados do Brasil, né. Alguns estados, nesse momento de crise, têm ameaçado em fechar suas universidades estaduais, como, por exemplo, a UERJ, né, que tem sido aí muito problematizada na mídia, na imprensa, né. As paranaenses também estão muito ruins, as paulistas vivem um momento também de acorcho, de contingenciamento. A Paraíba também, sua universidade estadual. Qual a maior demanda hoje da UNEAL, reitor? A maior demanda da UNEAL hoje é infraestrutura de laboratório e de bibliotecas, recursos humanos, sobretudo na parte de servidor administrativo. Enquanto a gente não resolveu o problema do PCC, teve uma sangria muito grande nos nossos servidores, porque não ascendiam na carreira, enfim. Então, esses últimos concursos que tiveram para as universidades, para o que o governo federal, o INSS, quer dizer, levou muitos dos nossos quadros. Então, a gente precisa
retomar esses quadros que saíram através de concurso público, né, um problema sério hoje da universidade. Logo, logo o governador vai ter que realizar um concurso público. E alguns cursos, pontualmente, têm problemas muito sérios de professores, porque é a carência de determinados profissionais de um próprio mercado. Por exemplo, o curso de matemática, os nossos cursos de matemática. Tem problemas, porque a gente faz concurso, pouca gente se inscreve, porque pouca gente com formação universitária superior, de pós-graduação, né? Temos alguns cursos pontualmente que precisam de concurso público, outros nem tanto, a maioria, porque esse último concurso deu para conseguir garantir, né? De forma que o grande desafio é aumentar o nosso custeio para que a gente possa estar investindo nessa parte de infraestrutura, né? Eu estarei inaugurando o único campus que não possuía sede própria até 30 de janeiro, um investimento de 15 milhões de reais lá em União dos Palmares, uma estrutura extraordinária, coisa para o alagoano ver e se orgulhar, né? Estou inaugurando uma casa de estudante no campus do Sertão, porque a gente tem muita aluna, os interiores todos de Alagoas, que vão fazer zootecnia lá no campus de Santana do Ipanema. Temos alunos que vêm de Pernambuco, da Bahia, que é uma região de fronteiras. Então estamos inaugurando isso também até o 30 de janeiro. Temos demandas de ampliação no campus de Palmeira dos Índios, que é um campus muito grande. O campus de Arapiraca funciona dividindo com espaço com a Escola de Educação Básica. É uma outra coisa, situação também complicada. Tem um espaço que foi doado pela prefeitura para construção, mas é um espaço grande, é um campus grande, então é um volume de recurso muito alto, né, que a gente precisa ver aí com alguma emenda de algum senador, de algum deputado que possa agregar, né, a estrutura do Estado. Enfim, mas as nossas demandas são muito pequenas, né, em relação a outras demandas que se colocam em Alagoas, né. O pouco para nós termina sendo muito, porque a gente tem uma estrutura, não é uma estrutura tão gigante como é a estrutura das paulistas, por exemplo. As cidades cresceram muito, graduação, pós-graduação, e cresceu tanto que a ponto do Estado olhar para ela estar tentando restringir o campo de atuação, né? Então a UNEAL ela não cresceu como as paulistas, por exemplo, cresceram. É uma instituição que se mantém no interior, temos um quantitativo interessante na proporção para Alagoas, mas é uma universidade ainda pequena em termos de quantitativo, né? Então, com pouco se faz muito, né? Para nós, o pouco é significativo. Reitor, o senhor foi ameaçado de morte por entregar o título de doutor honoris causa ao ex-presidente Lula. Sim. Ao seu ver, por que tanta intolerância? O Brasil vive um momento de criminalização da política, né? Quer dizer, os caras, em função dessas operações todas, né, que a justiça brasileira tem feito, a grande mídia, né, a Rede Globo, ela tem criado essa tônica de que quem faz política partidária é troncho, é ladrão, né? Quer dizer, tem havido essa homogeneização, né, da criminalização da política. E para e passo a isso tem sido fomentado pelo grande capital, pela dona Globo, né, pela grande mídia, essa cultura de ódio entre as pessoas, né, essa cultura de negação do protagonismo de determinadas pessoas que têm tentado acertar, que têm tido no Congresso Nacional, em outros espaços da política, posturas de austeridade, de respeito, né? De forma que a gente vive um momento que eu penso que se o povo brasileiro fizer uma profunda reflexão no próximo ano, né, quando iremos às urnas fazer a escolha de nossos deputados, nossos governadores, nosso presidente, nossos senadores, de identificar nesse tabuleiro, né, novas pessoas, né, novas lideranças, né, que têm sido formadas, que têm sido criadas junto a espaços de luta, de resistência, a sindicatos, a movimentos sociais, associações de bairros, né? A gente tem muita gente digna nesse país. O senhor cobrou, inclusive, o fim do modelo conciliatório do Lula, caso ele chegasse novamente à presidência. O que isso quer dizer? Porque é muito complicado você fazer conciliação com todo mundo na política, né? Porque você paga um preço muito alto depois, né? O que aconteceu com Lula e Dilma
foi exatamente isso, né? Quer dizer, óbvio que para garantir a governabilidade, você precisa estabelecer conexões e diálogos com É o outras famoso bancadas. toma lá da cá? No Brasil se convencionalizou assim, infelizmente, né? A gente tem uma estrutura brasileira, que embora a gente seja um país presidencialista, mas a gente tem uma legislação parlamentarista, né? Então, a ponto de uma presidente baixar a sua taxa de aceitabilidade por parte da sociedade em função de uma situação pontual de gestão, quer dizer, os caras se apropriaram disso e institucionalizaram o golpe, né? Então, eu penso que esse exercício da militância de esquerda, né, da lógica socialista, que é a lógica que eu aprendi a pensar ao longo da minha formação, é o modelo mais adequado e mais eficiente do ponto de vista de garantir a democratização dos recursos, trazer para dentro quem esteve fora, estabelecer políticas para pessoas e segmentos da sociedade que acumularam dívidas sociais do ponto de vista dessa interface, né? De forma que é um exercício que eu acho que a gente precisa trazer dos velhos tempos da militância de esquerda no Brasil. Não é? Aquela disciplina, aquela austeridade, aquela capacidade crítica, aquela coisa, em alguma medida, até saudosista, né? Porque a esquerda se descaracterizou tanto com essas coisas de concessões, com essa abertura demais, né? Com esses diálogos demais, que terminou na nossa experiência de Brasil, na relação com o golpe contra a presidenta Dilma, vendo que esse modelo de concessão muito aberto, ele termina criando problemas, né? Eu penso que aos 41 anos de idade, eu já aprendi isso. Acho que dentro da esquerda e dentro da direita existem homens dignos e existem ratos, né? Eu acho que em todos os lugares existe gente boa e existe gente ruim, né? Enquanto compreensão filosófica, conceitual, não é, do que eu represento, do que eu posso representar, eu penso como esquerda, eu penso como uma lógica socialista. Eu sou contra o grande capital, eu sou contra, por exemplo, essa sensação falsa de que o fato de você ter um cartão de crédito, você está rico, né? Quer dizer, esse endividamento que as famílias brasileiras tomaram, né? Com essas possibilidades que o mercado, essa coisa da competição, desse espírito competitivo, né? O processo de desigualdade. Então, eu sou contra o grande capital. Eu acho que o capitalismo, ele é o que impera, é o que está aí, mas a gente vê todos os dias, né? Todos os reflexos negativos, sobretudo para o campo dos que mais precisam, o campo dos pobres. Porque os grandes capitalistas, os grandes latifundiários, eles já têm a sua estrutura, né? E, então eu acho que toda essa criminalização, sobretudo da política de esquerda no Brasil, foi muito bem intencionada, né? Pelo grande capital, pela grande mídia, pelo grande poder, né? Para mostrar que a esquerda não presta, que a lógica socialista não se sustenta, né? Mas que, na verdade, a gente sabe que mesmo... Eu digo claramente isso aos meus alunos na UNEAL, né? Eu acho que o governo do PT teve problemas, né? Reproduziu posturas que a velha política, que a gente criticava tanto, né? Terminou fazendo a mesma coisa, sim. Mas eu não tenho dúvida que por trás da macro filosofia de pensamento que estava por trás do Lula e Dilma, tinha um olhar diferenciado para o campo dos pobres. Pela primeira vez você teve índio no Brasil, na universidade pública. Pela primeira vez você teve no Brasil uma divisão de vagas para alunos de escolas públicas e para alunos de escolas privadas. Até então, 80% a 90% de determinados cursos das universidades públicas brasileiras eram ocupados pela classe média alta, que estudavam na iniciativa privada e que, portanto, recebiam a melhor educação. Pela primeira vez na história do Brasil, você viu a democratização do acesso, a expansão da universidade. Você saiu do governo FHC com aquela precarização, com sucateamento, sem concurso público, as universidades federais falidas. Quem não lembra disso? Né? E você tem uma mudança de 180 graus em que viabilizou o pequeno, o pobre, o negro, o índio,
os portadores de necessidades especiais, a comunidade LGBT, a partilhar de determinados linhas de riqueza do país que até então não tinha, né? Mas, entretanto, reitor, problemas seríssimos que deveriam ter sido enfrentados pelo PT, e acredito que em marcha no campo à esquerda gostaria de ter visto esse enfrentamento, como a questão da mídia hegemônica, uma reforma tributária séria, uma reforma política, foram problemas que não foram enfrentados, né? Inclusive esse capital, o grande capital, como o senhor falou, né? O PT também fomentou tal qual o governo anterior. Exatamente. Perdeu uma grande oportunidade, sobretudo quando estavam vivendo momentos de grande popularidade, né, junto à sociedade brasileira, de fazer as reformas todas que precisavam ser feitas, né? Quer dizer, Temer usurpa o poder, põe a presidente, institucionaliza um golpe de Estado, né? Pelo que se coloca aí pela mídia, por essas investigações todas, dessas operações. Temer também tem muita culpa nesse cartório, né? Quer dizer, o jogo pesado para a manutenção do status quo dele lá no poder, né? Então isso tudo dá a sensação para o povo brasileiro de que a justiça brasileira precisa ter essa postura de equidade na relação com todo e qualquer cidadão brasileiro, né? Porque não precisa ser uma pessoa muito inteligente para entender que existem pessoas que já entraram, que já mostraram denúncias, né, com provas, que não acontece nada com essas pessoas, né? Em detrimento de outras cujos processos são acelerados, são atropelados, são colocados. Quer dizer, então é como se tivesse o interesse de botar alguém na fogueira em detrimento de tirar a responsabilidade de outros. Então isso para o cidadão brasileiro é muito ruim, porque a gente tem a ideia de que a justiça não está sendo não está tendo aquela postura igual no tratamento, né, com toda a classe política brasileira, levando em consideração especificamente essa questão dos crimes todos da política, né? Vamos para uma pergunta direto da redação, reitor. Jairo Campos, por que a esquerda em Alagoas não se une? Devido ao jogo de interesses ou à guerra de vaidade? Olha, a esquerda alagoana, ela nasce num dos estados mais complexos, né, de você pensar o destaque de uma lógica diferenciada do ponto de vista da política, né, nessa perspectiva de esquerda, do modelo de sociedade que a gente acredita. Então, Alagoas é um estado da monocultura da cana-de-açúcar, Alagoas é um estado da concentração de renda, Alagoas está distribuída literalmente na mão de 10 famílias, né? Cada região do estado já tem seus donos, já tem seus currais. Alagoas reuniu ao longo dos tempos, desses 200 anos de história, situações as mais adversas em que os grandes capitalistas, os grandes latifundiários, os grandes usineiros, né, conquistaram essas relações de poder durante todo o tempo, né? De forma que a esquerda ela surge nesse espaço, né? Então, o senhor quer dizer que a esquerda alagoana é subserviente a esse poder hegemônico, inclusive a essas 10 famílias que o senhor cita? Em alguma medida, sim. E ao longo da história terminou fazendo coisas que não eram para ter sido feitas, que ao invés de capitalizar-se politicamente como um projeto diferenciado de sociedade, de construção de uma nova Alagoas, terminou se compliciando e se descaracterizando, a ponto do alagoano, muitas vezes, não perceber tanta diferença, né? De forma que, eu estou dizendo também que existe, pelas singularidades que a Alagoas reuniu, um campo muito complexo da esquerda se sobressair, né? Isso é fato, por todas essas questões já postas, né? Agora, existe também uma falta de habilidade nossa, né? Existe porque somos muito poucos, né? E quando se junta tudo, as poucas vezes em que nos juntamos para defender um nome único, uma proposta de gestão única para ver se a gente conseguiria, quer dizer, é muito complicado, né? Quer dizer, interesses pessoais prevalecem. Os interesses pessoais, determinadas práticas hegemônicas de autobeneficiamento, de determinada, né, terminam sendo vivenciadas, né? Quer dizer,
Então, assim, eu acho que a gente precisa ter, sobretudo quando a gente tem a oportunidade de exercer determinadas funções públicas no âmbito do executivo. No âmbito do executivo, porque é quem executa as ações. O legislativo, eu acho que ele cumpre uma outra função, é uma outra ideia. Dar o exemplo, né, reitor? Exemplo, sabe? A teoria precisa se coordenar com a prática. Eu trago, na minha estética de ser, a compreensão saudosista daqueles princípios comunistas que a gente tinha na década de 80, quando eu tinha 10 anos de idade, que estava me formando nas pastorais de juventude meio popular, linkados com o PT naquele momento de reconstrução, de construção mesmo daquela ideia. E eu me coloco como exemplo nesse sentido. Eu administro uma instituição há 7 anos, 2 mandatos que a comunidade me deu. Pude estabelecer uma política de dar visibilidade institucional, né, de democratizar o acesso, de desenvolver programas e projetos que têm impactado positivamente na vida de determinadas pessoas, sobretudo no campo dos pobres, negros, índios, né, essa lógica multicultural que a gente tem estabelecido como eixo conceitual da nossa estada na gestão. Temos, assim, tido muito trabalho, muita doação, porque não dá para você dormir até 10 horas da manhã para fazer a gestão da universidade tão problemática, né? Então, exige realmente uma disciplina de trabalho muito grande, uma capacidade política de se estabelecer dentro dos movimentos internos da instituição e dentro dos movimentos externos, sobretudo na relação com o mantenedor, e muita ética na gestão da coisa pública. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes que a esquerda assume o comando de uma pasta no âmbito do executivo, ou assume uma especificidade no legislativo, na Assembleia, numa Câmara, a gente tem sobre nós uma responsabilidade, sobre as nossas costas, uma responsabilidade tremenda de, nesse cenário de guerra em que a gente vive, de criminalização do nosso campo, da gente sobre isso. É o que a gente tem, inclusive, para dar. Eu sempre tenho dito às pessoas por onde tenham passado. O senhor vai ser candidato nas próximas eleições? O senhor pretende colocar seu nome à disposição? Né? Eu sempre tenho dito que tenho pensado com o meu partido, né? Que é possível, que é factível, né? Quer dizer, é uma outra política. Até então, a minha experiência é com a política universitária, acadêmica. Eu passei 2 eleições, enfrentei todo o processo democrático em 2 eleições que me conduziu à reitoria da universidade, mas a política partidária ela é mais complexa, ela é mais ampla, né? Mas eu tenho colocado isso, né? E tenho tido esse cuidado permanente de, por onde passo, na gestão pública, nos povos tradicionais, nas comunidades, as pessoas que, de alguma forma, têm a possibilidade de nos ver, de nos perceber, eu tenho feito o exercício humano de mostrar força de trabalho, vontade de trabalho, ética na condução da coisa pública, compromisso social com os que mais precisam, disciplina comunista naquilo que a gente acredita, né? E uma relação diplomática com os entes constituídos, a ponto de captar recursos, desenvolver projetos, prestar conta, manter o CNPJ da universidade verde para que as portas não se fechem. Então, é um exercício que não só os comunistas, mas nós precisamos exercitar. Um exercício do dia a dia. Com mais efervescência pelo que a gente acredita, pelo que a gente defende, pelo que a gente coloca à disposição. Então, nessa história toda, a gente tem uma responsabilidade muito maior, porque os nossos partidos não são partidos como vários partidos que tem na história do Brasil, criados aí, que ninguém sabe o que pensa, a gente sabe o que pensa, a gente sabe o que quer. Né? Pelo menos teoricamente em tese, porque a gente estuda, a gente lê, a gente tem o nosso grupo de estudo, a gente mantém isso, mas a gente precisa sair da teoria e entrar na prática e manter essa relação, teoria e prática. Vamos para mais uma pergunta direto da redação, reitor. Sou Elton Senna, diretor do Jornal Notícia. Jairo Campos, qual a sua opinião sobre a polêmica cotas raciais nas universidades? O senhor acha que alimenta ou combate o racismo? Enquanto o Brasil não cria vergonha na cara de formar seu povo, independente de ser negro, índio, branco, pardo, o que for, eu integro o grupo de intelectuais desse país que entendem que as cotas são fundamentais para a garantia de determinado segmento da população que ficaram fora completamente.
Você chega nas universidades públicas brasileiras, você não vê travestis, você não vê negros, pouquíssimos, índios, esses que raramente você vê, né? Então esse povo foi alijado do processo completamente, né? E os poucos que você vê, eles chegaram exatamente por força da lei de cotas, inclusive contrariando o discurso preconceituoso de que essas pessoas têm uma péssima educação e têm uma dificuldade tremenda de integralizar seus cursos. A história tem mostrado que não, essas pessoas têm conseguido garantir suas formações e estão voltando para os seus espaços contribuir, sejam médicos, professores, administradores, né? Então, enquanto não vem esse modelo de educação em que a escola pública brasileira atue dentro do seu processo educativo, forme cidadãos, ensine a lei, a escrever, emancipe as pessoas, eu sou a favor das cotas. Eu acho que as cotas cumprem um papel importante. Reitor, eu vou fazer uma pergunta. Peço ao senhor que responda somente após um intervalo, por favor. Como o senhor avalia a gestão do secretário estadual de Educação, Luciano Barbosa? A gente volta já. Instituto de Olhos de Maceió. Oftalmologia de qualidade com tecnologia de ponta. Há 20 anos, compromisso com Maceió. Algumas pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades. Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresque Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Grupo Amigo. Assistência médica integrada em ginecologia e obstetrícia voltada inteiramente para a atenção, prevenção e promoção da saúde da mulher. Com uma renomada equipe médica e tecnologia de ponta, o Grupo Amigo oferece um moderno centro médico para consultas, exames e cursos de capacitação na área de saúde, além de atendimento de urgência e emergência 24 horas no Hospital Arthur Ramos e no Hospital do Açúcar. Grupo Amigo, cuidando de você com ética, honestidade e credibilidade. Estamos de volta. Hoje o nosso entrevistado é o reitor da UNEAL, Jário Campos. Reitor, deixamos uma pergunta no ar. Como o senhor avalia a gestão do secretário estadual de Educação, Luciano Barbosa? Olha, ser secretário de Educação de Alagoas é uma tarefa muito complexa, né? Porque o Estado reuniu indicadores educacionais muito ruins, enfim. Não foi interessante para a política alagoana ao longo da história educar os seus povos. Quando você estuda um pouquinho a história da educação de Alagoas, você vê que até a década de 70, o povo alagoano recebeu uma excelente educação, né? Isso é claro e notório se você entrevista qualquer senhora, senhor, né, que vivenciou esse momento nessa época. Os indicadores e a forma como os alagoanos acessavam extraordinários campos do trabalho, inclusive muito fora de Alagoas, né? Assim, Alagoas reuniu hoje ícones em todas as áreas do conhecimento que a gente nos orgulha muito, seja no campo jurídico, seja no campo da psiquiatria, seja no campo da educação, em todos os campos, campo da arte. Então isso é fruto desse modelo de educação que foi muito eficiente até a década de 70. O que é que acontece? Com a lei federal que democratizou o acesso à educação básica, sobretudo o ensino médio, em que o Estado alagoano teve que oferecer em cada bairro, em cada lugar que havia necessidade, uma escola de educação básica, ela terminou ampliando, e nessa ampliação, para democratizar e garantir o que a lei federal estabelecia, Perdeu a qualidade. Perdeu a qualidade. É uma avaliação que eu faço.
Óbvio que isso tudo acontece de forma muito intencional, porque para as elites alagoanas, conservadoras, né, e todos os desdobramentos que a gente sabe, não foi interessante educar o povo alagoano, porque quanto mais analfabetos, melhor perpetua aquelas práticas da velha política, né, da compra de votos e todos os derivados, né, de espaços com indicadores sociais e humanos e educacionais muito ruins que ainda temos até hoje. Alagoas é um dos estados do Brasil que tem o maior número de analfabetos, inclusive na faixa etária considerada em fase correta para estar no ensino fundamental. Né? Então, como o senhor avaliaria a gestão de Luciano Barbosa? Então, Luciano, ele chega, né, o vice-governador do estado. Quando houve essa designação, para mim, eu entendi que o governador Renan Filho estava querendo, de fato, encarar esses desafios todos de frente. Tanto é que colocou o seu vice, né, para fazer a gestão da pasta da educação. Eu sinto um interesse de Luciano por exemplo, esse modelo de escola de tempo integral, que é o que há de mais arrojado, né, o que há de mais avançado. É o modelo, de fato, que todos os pensadores que pensam a educação no Brasil como adequado. Então, eu acho louvável essa tentativa dele de garantir, de democratizar as atividades de ensino no horário, as atividades socioeducativas, culturais no outro horário. Não é? Há um investimento claro na parte de infraestrutura das escolas, né? A gente tem percebido isso, né? Não dá para deixar de reconhecer isso. Não é? Agora, a parte de infra, de ginásios, das escolas, o modelo, essa melhoria na parte física, né? Alagoas é um estado... Parte estrutural. É um estado até pouco tempo que desaba telhado na cabeça dos alunos, né? Quer dizer, vez por outra está aparecendo isso na TV, né? Então, é claro, né, que tem tido um investimento muito alto do governador, né, do estado, nesse momento. Agora, veja, eu acho que, por exemplo, esse modelo de escola de tempo integral, aí é uma avaliação que eu faço, não uma avaliação, não uma crítica destrutiva, né, uma crítica construtiva. Inclusive, tenho me colocado à disposição o tempo inteiro, enquanto pensador, enquanto reitor da universidade, que estamos linkados, nós estamos dentro da estrutura da educação. A UNEAL está vinculada à Secretaria de Educação do Estado. Falta uma compreensão conceitual, filosófica do que é isso, aprovada nos termos da lei, nos termos do órgão do Conselho Estadual da Educação, que defina, porque eu desconheço qualquer documento escrito vindo da Secretaria de Educação do Estado para o Conselho. Eu fui conselheiro de Educação um tempo, presidi a casa até o início do mandato dele. E não havia isso, a gente sentia a necessidade disso, né? Então há uma falta de uma compreensão, sem falar que há uma falta de valorização do magistério ainda, o salário dos nossos professores ainda é muito pouco, precisa pensar... Não há uma política de valorização do professor, não é isso, reitor? Não há, continua ainda se limitando ao piso, né? Eu acho que o desafio é passar do piso. Eu acho que não é o governador do Estado brasileiro que diga que paga o piso e que está fazendo bem, ou que está ótimo, está extraordinário. O piso é o padrão, é o trivial. É o que o governo federal estabeleceu como mínimo para um professor desse país receber. Como o próprio nome diz, é o piso. Exatamente. Eu acho que quem pretende pensar num modelo diferente precisa investir no professor. O salário do professor ainda é muito baixo, é muito pequeno, né? Então é difícil você... essa quantidade de aluno em sala de aula, essa relação toda professor-aluno, né? A violência que hoje invade as escolas. Que aí, em alguma medida, foge à tarefa específica do titular da pasta, mas é um problema de Estado na perspectiva da segurança, da falta de oportunidade das famílias, geração de emprego, ações socioeducativas. Então, melhorar a educação de Alagoas é um desafio muito grande, muito amplo, e que perpassa, para além da estrutura efetiva da educação, outras frentes, né? Comenta-se que o senhor até falou antes um pouco, será candidato a uma vaga na Casa de Tavares Bastos. Perguntar não ofende. O senhor realmente confirma a pré-candidatura? O senhor seria um representante da educação na Casa de Tavares Bastos?
Eu acho que essa experiência que eu tive na UNEAL, 7 anos e 2 meses agora, né? Bem sucedida, com muito trabalho, muita doação, colocando a mão em situações que há 200 anos nunca se colocou. Essas mãos foram as primeiras que formaram os 80 primeiros índios formados no Estado, primeira turma de professores do campo formado no Estado. Trabalhos com as comunidades quilombolas, ações efetivas, né? Tudo isso com recursos do governo federal, essa nossa capacidade, né, de liderança, essa ética, né, que eu me reportei no passado e que eu tento exercitar. Isso tudo traz um capital interessante e um desafio do ponto de vista da sociedade, pelo menos nos espaços onde eu transito, que eu venho a colocar meu nome à disposição. Eu tenho uma filiação ao PCdoB, milito nas trincheiras do partido há alguns anos, que é o lugar onde eu me vejo, politicamente falando. Ninguém é candidato de si mesmo, acho que a gente é candidato de segmento da sociedade que a gente representa com as nossas ações, com as nossas posturas. E o fato é que, por onde eu passo, eu sinto muito as pessoas colocarem isso como desafio, né? Então, reitor, perguntar não ofende. Podemos confirmar aqui para a sociedade a sua pré-candidatura? Pré-candidatura, obviamente que isso é uma coisa que perpassa a nossa relação interna lá no partido, porque o partido é maior do que nós somos apenas membros, militantes, né? Mas ao que tudo indica, é possível que eu coloque sim, né? Se assim o partido entender, né? E não tenham dúvida, se obter êxito, é uma lógica muito perversa da política partidária desse Estado. O poderio econômico interfere muito, né? A sociedade ainda é muito analfabeta, muito necessária de estudo para ampliar essa margem, né? de critérios de você votar em alguém. Mas eu não vou perder nada com isso. Na pior das hipóteses, eu vou ter uma baita de uma experiência vivenciada, né? Uma oportunidade de fazer um debate, de contribuir com o debate. O que me move a fazer política partidária, após essa experiência na reitoria da universidade, não é salário, porque eu já sou professor universitário, terminando meu doutorado, daqui a pouco estou com dedicação exclusiva. Terei um salário conquistado na luta com a minha comunidade, que me garante essa autonomia e essa valorização profissional. Então, o que me faz pensar nisso é o desejo de avançar e de contribuir no campo da educação, no campo da cultura, que é o que eu trabalho, no campo da diversidade, que é o que eu também tenho assumido esse protagonismo aqui em Alagoas. E como gestor da UNEAL, reitor, qual foi, se o senhor pudesse escolher, qual foi assim, a sua grande obra? Acho que a minha grande obra na UNEAL foi tirar a instituição da inércia, do anonimato, fruto de todas essas ações desenvolvidas, todos esses recursos capitalizados e gerenciados, esse diálogo efetivo com a sociedade, com os movimentos sociais, essa desmagnificação do cargo de reitor, né? Eu não estabeleci grandes fronteiras com as pessoas, com a comunidade, né? A minha sala é aberta, eu não precisa marcar para falar comigo, então eu sou uma pessoa muito fácil acessível, não preciso estar me distanciando de ninguém. Eu não tenho problema nenhum de olhar para um aluno da UNEAL, para uma família de um aluno da UNEAL, e dizer que não tem isso, não tem aquilo, até onde a culpa é nossa enquanto comunidade, até onde a culpa é do mantenedor, né? Eu sempre tive essa franqueza, né, de colocar a responsabilidade no devido lugar, de chamar a turma internamente, a responsabilidade, quando em determinados momentos a sociedade, os nossos alunos estão vendo que nossa postura não está inadequada. Eu não tenho problema nenhum de ir para a televisão e dizer quando o governo falha conosco, né? Porque eu fui nomeado por ele porque fui eleito, e a lei que criou a universidade diz isso. Quem foi eleito, o governador precisa nomear. Então, eu não devo satisfação alguma nem ao governador que saiu, nem ao governador que está. Eu mantive sempre, tenho tido mais facilidade de conquistar. Acho que ele reúne características importantes para fazer a condução do Estado nesse momento. Há uma reciprocidade, eu sinto isso. Acho que ele me veio como um cara que trabalha, um cara produtivo, um cara dinâmico. Nada mais, nada menos do que isso, né? Porque a minha relação interna sempre foi e sempre será, até o último dia,
o leme, né, a serviço de quem, de fato, eu estou dentro da minha estada, durante a minha estada na gestão da universidade. Reitor, nós temos um quadro chamado de 0 a 10. A gente apresenta a imagem de um fato, de um personagem, e pede que o entrevistado, se assim preferir, atribua uma nota de 0 a 10 e faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem. Escola sem partido. Falta de vergonha de quem criou isso, porque o escola sem partido, a escola tem que ter partido. O discurso, a problematização tem que haver. A nota, reitor. Para essa lei, sim, essa tentativa de macular e de não permitir fazer discutir política na universidade, 0. Vamos para a próxima imagem. O vice-reitor da UNEAL, Clébio Araújo. Professor Clébio? Nossa, que pergunta. Professor Clébio é um Perguntar não ofende. Professor Clébio é um grande profissional, é um cara muito inteligente, né? Um cara que, assim como eu, colocou a mão em situações e fortaleceu essa perspectiva multicultural da instituição. Mas eu acho que falta algumas habilidades políticas, né, que exigiriam da parte dele um feedback, uma leitura da comunidade, né, que o credenciasse a ocupar o próximo espaço de gestão da universidade. Né? Que nota você atribuiria aí? Ao professor Clébio? Por essa inabilidade política que ele tem, eu atribuiria 6 para ele. Próxima imagem. Senador Renan Calheiros. Senador Renan Calheiros. Menino, vocês estão me botando em saia justa. Perguntar não ofende, magnífico. O senador Renan Calheiros, quem concorda com ele ou quem discorda, quem gosta e quem não gosta, né? Mas eu acho que a gente precisa reconhecer. Eu acho que ele, sobretudo nesses últimos tempos, ele tem feito ele tem cumprido um papel muito importante, né? De dentro, né? Porque ele é do PMDB, o tema é PMDB, mas ele tem cumprido uma missão muito importante no momento. Então ele é um homem que para além das pessoas que se identificam ou que criticam, é um homem que reuniu muito serviço prestado, que capitalizou o Estado, os 102 municípios alagoanos, com recursos, com emendas, né? Quer dizer, ele se tornou um dos homens mais importantes do Brasil. Que nota você atribuiria a ele? Ao senador Renan Calheiros, eu daria nota 5 ao senador Renan Calheiros. Eu sou admirador dele pela ousadia, pela articulação, né? Ele é realmente um cara muito bem articulado, né? Mas eu precisaria outros atributos para que eu aumentasse esse conceito. Reitor, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero aqui agradecer a sua presença, a sua participação. Sempre importante que personalidades do Estado possam ter esse contato com a sociedade, falar abertamente, né, sobre temas diversos. Quero aqui reiterar o convite para que em outras oportunidades possa estar aqui, ao passo que deixe um espaço para que o senhor faça as suas breves considerações finais, por favor. Eu agradeço o espaço, né? Independente do que eu venha assumir pós a minha estada na reitoria, eu sou professor do Estado de Alagoas, é assim que eu me vejo. Se ganhar as eleições, caso seja candidato, farei um mandato brilhante. Alagoas vai ter muito orgulho de mim, vocês não tenham dúvida disso. Farei um debate importante naquele espaço, com foco no campo de atuação que eu represento, do pequeno, do pobre, da diversidade. E se Alagoas achar que esse não é o momento, eu volto para a União dos Palmares para dar minhas aulas com o mesmo vigor, com a mesma paixão, que eu sou professor, adoro magistério, a academia me faz muito bem. E de forma que como o futuro se apresenta, para mim, pelo que eu construí para a minha vida, em uma coisa ou outra eu estarei muitíssimo bem e contribuirei do mesmo jeito e com o mesmo nível de envolvimento que sempre fiz em todas as tarefas que fiz na minha vida. Obrigado, reitor. Agradeço aqui a sua participação. Agradeço a você por sua audiência.
Espero que a gente possa se encontrar em outra oportunidade, até porque perguntar não ofende.